Gravando. Então, vamos voltar para os slides. Então, esse material aqui, vocês vão utilizar para tirar as dúvidas, tá? Então, vocês vão utilizar para poder fazer aí o mini artigo, caso tiver dúvidas em relação à citação, tá bom? Então, bora lá. Nós temos vários tipos de citações, tá? Num trabalho científico. Então, eu explico aqui nos slides o que é tal citação, né? O tipo da citação, explico como que ela é, dou exemplos, né? Dou o modelo delas e dou exemplos, tá? Então, a gente começa aqui com a citação direta, tá? Então, a citação direta é a transcrição literal da informação, ou seja, é aquela informação que eu realmente vou copiar do trabalho para o meu, só que ela tem duas formas de serem feitas. Ela pode ser citação direta de até 3 linhas, que tem uma configuração, vou falar no próximo slide, e citações diretas de mais de 3 linhas, que também vou falar nos próximos slides, tá? Então, a citação direta é cópia fiel de um fragmento textual, ou seja, é quando eu, como autora, opto por escrever realmente daquele jeitinho, literalmente, uma parte do texto que eu li. Só que respeitando rigorosamente a redação, a ortografia, a pontuação, sem alterar o texto original, tá? Quando eu faço citações, eu sempre preciso citar o sobrenome do autor, o ano da publicação daquele material, as páginas, se forem necessário, ou então volume ou seção. Geralmente, volume e seção a gente não põe, tá? Porque a gente acaba não trabalhando com materiais que têm volume e seção. Ô, Tainá! Pronto. Não sei quem gritou a Tainá, mas eu silenciei a Tainá. Ó, então, assim, observem aqui, ó, eu trago exemplos, tá? Para vocês fazerem a de vocês. Então, citação direta, que é a transcrição literal. Foi você, Gabi? Ah, Gabi, hoje você é o exemplo, hein, Gabi? Fica tranquila, já te silenciei aqui, tá bom? Então, ó, citação direta, transcrição literal da informação. Ela pode ser uma citação direta. Não tá ouvindo de novo, Ale? Acho que você vai ter que entrar e sair de novo. Quer dizer, sair, não, sair e entrar de novo. Tá todo mundo me escutando. Acho que é problemas no seu celular. Ah lá, o Alex tá ouvindo. Ale, você vai... Peraí. Ele não tá escutando, eu tô falando, adianta muito, né? Deixa eu responder para ele. Professora cabeçuda. Então, aqui, ó. Beleza. Tem que apertar. Bom, o Ale vai entrar e sair. Fechou. Quer dizer, sair e entrar. Então, a citação direta de até 3 linhas. Tem 2 tipos de se fazer a citação direta de até 3 linhas, tá? Então, ó, esse Wechsler é uma autora, tá? Então, ó, olha só o exemplo de citação direta com o autor no final da frase entre parênteses. Quando o autor, né, quando vocês citarem o autor no final da frase entre parênteses, ele vai com as letras todas em maiúscula, que eu falo caixa alta, tá? Então, o sobrenome do autor vai em caixa alta.
ano de publicação e a página da qual foi retirada essa citação, tá? Então, essa citação é aquela que eu copiei do livro, vamos supor, do livro, e colei no meu trabalho. Então, essa citação direta de até 3 linhas, ela deve estar, ó, entre aspas, tá? Aqui, nós temos também uma citação direta de até 3 linhas com o autor inserido no texto. Então, olha a diferença. Eu coloco o autor como se estivesse conversando com o leitor. Segundo fulano, aí, entre aspas, continuo colocando exatamente a frase que eu copiei do trabalho, tá? Então, por que citação direta de até 3 linhas? Ela vai entre aspas. Então, esse é o modelo que vocês devem consultar se vocês fizerem citação direta de até 3 linhas. Beleza? Há alguma dúvida na citação direta de até 3 linhas? Alguma dúvida? Sim, Alex? Não, Rodolfo? Diga, Alex. Não, no texto aí, escrevendo o texto, não precisa. Você vai pôr o nome da obra lá embaixo em referências, que é onde eu vou chegar, tá? Então, ó, a data entre o nome e a página é o quê? É a data de publicação daquele livro. Então, qual que é a data que foi publicado aquele livro, tá? Então, geralmente tem ali, logo na capa, tá? É ali que você vê essa data, tá bom? A página é a página exatamente lá dentro do livro que você retirou para poder copiar a citação, tá bom? Então, bora lá. A Lê tá escutando agora? Alexandre? Então, bora lá. Depois nós temos citação direta com mais de 3 linhas, tá? Como a citação direta tem mais, essa citação direta tem mais de 3 linhas, então eu formato de um modo diferente, tá? Então, a citação direta com mais de 3 linhas, então, só lembrando, citação direta de até 3 linhas, o copiado vai entre aspas. Citação direta com mais de 3 linhas, olha só, vou ler exatamente o que está aqui. Transcrita em um só bloco, abaixo do texto, com recuo de 4 centímetros na margem esquerda, terminando no mesmo alinhamento na margem direita. A fonte é a mesma fonte, é a Times, só que em tamanho 10. Como você está colocando no recuo, você não precisa colocar entre aspas, tá? E aí você vai usar o espaçamento entre linhas simples. Obrigatório também colocar, né, o nome do fulano, o ano e a página da onde foi retirada a citação, certo? Então, olha só, lá no template do mini artigo tem um exemplo certinho de uma citação direta com mais de 3 linhas. Então, assim, ó, citação de até 3 linhas, que vai entre aspas, a gente chama de citação direta curta. Citação direta com mais de 3 linhas, a gente chama de citação direta longa, tá? Aqui, lógico, como exemplo, eu trouxe um print de um livro, mas vocês lá no template tem o modelinho certinho de como fazer sobre o alinhamento da margem, o tamanho da fonte, tá bom? Então, bora lá. Do mesmo modo que nós temos citações diretas, nós temos citações indiretas, que é a transcrição conceitual ou paráfrase, tá? O que é uma paráfrase? O que é uma transcrição conceitual?
Eu leio um livro e com as minhas palavras eu transcrevo a interpretação que eu tive daquele livro, tá? Então, é a famosa paráfrase. Ou seja, citação indireta, olha só, do jeitinho que está escrito aí. É a citação livre do texto, ou seja, a reprodução de alguma ideia do autor, do material, sem que haja transcrição literal dos termos que ele utilizou. Se você faz uma paráfrase, ou seja, se você lê, interpreta e escreve com as suas palavras o que você entendeu, você não precisa inserir o número da página, tá? O número da página só vai na citação direta. Então, olha só esses dois exemplos. Tem o nome do autor, esse primeiro exemplo, ó, de acordo com Robbins, nome do autor. Como é uma paráfrase, uma citação direta, não precisa colocar número de página, então a gente só coloca o ano, certo? A mesma interpretação em outro formato, que é o segundo exemplo, com o autor lá embaixo dentro dos parênteses, tá bom? Ó, tá super explicativo, tá? Super, super explicativo. Então, tem dúvida? Corre aqui no material, que esse material é de vocês, tá? Vocês podem salvar ele lá na aba Orientações do Moodle. E aí nós temos outras coisas relacionadas à citação. Nós temos a citação de citação, que é muito comum vermos e também é muito comum fazermos, tá? Salvo alguns detalhes. Então, citação de citação acontece assim, ó, na impossibilidade de acesso a um documento original, ou porque o livro não tá mais, não tem mais em biblioteca, não tem mais para cuidar, é um livro muito antigo, tá? A gente pode reproduzir uma informação desse material que a gente não conseguiu consultar, que já foi citada por outros autores, né? Então, lógico, a gente sempre prefere citar a fonte original. Então, vamos supor, eu vou citar Vasconcelos, tá? Só que dentro de Vasconcelos tem um texto que é de Campos. Nossa, é legal citar Campos, só que eu não achei o livro de Campos. O livro de Campos é muito antigo e eu não tenho condição de ter acesso a isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que eu citei Campos, que eu tive contato no trabalho de Vasconcelos. O exemplo vai ficar mais fácil de entender, tá? Então, no texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado, daquele documento, daquele arquivo que a gente não teve contato. Seguido da expressão apud ou apude, tanto faz, tá? E o sobrenome do autor que a gente viu, que a gente consultou, a data e a página do documento que a gente consultou entre parênteses, tá? Só que um adendo, apud ou apud é uma palavra latina que significa citado por. Como é uma palavra estrangeira, ela deve ser apresentada em itálico, tá? Então, negrito a gente deixa para títulos, subtítulos, tanto do nome do trabalho quanto dos tópicos, tá? Itálico, palavras estrangeiras, certo? Então, olha só o exemplo do apud ou apud. Então, aqui eu trago um exemplo de apud numa citação de citação direta. Então, olha o exemplo 1. É uma citação direta curta, ou seja, ela tem até 3 linhas, por isso ela vai entre parênteses, tá? Então, vou ler. Abre aspas. Um ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute segurança na linguagem, gera aversão ao estudo do idioma. Fecha aspas. Quem falou isso? Luft, 1994, nas páginas 23 e 25. Esse apud significa citado por, lembra? Então, citado por Bagno, 2004, página 63. O segundo exemplo é a mesma coisa, só que um modo diferente de estruturar os autores. Aí coloca os autores na frente. Segundo Luft, 94, página tal. Apud, Bagno, 2004, página 63, piriri, piriri, piriri.
tá? Olha a explicação. Nesse caso, nós não tivemos acesso ao livro de Luft, mas lemos sobre suas ideias no livro de Bagno, no qual tivemos acesso, tá? Então, se o documento consultado também, se naquele documento consultado não constarem o ano e a página da obra original que a gente não conseguiu ter contato, a gente faz a citação da citação sem essas informações. Olha o último exemplo. Vamos supor que no livro, que o Bagno, ele cita Luft, mas não tem informação sobre o Luft. Então, a gente coloca, segundo Luft, Apud Bagno, 2004, página 63, tá bom? Mais uma coisa, eu vou repetir, é sempre importante a gente citar as obras na íntegra, tá? Mas alguns, principalmente livros mais clássicos, antigos, às vezes a gente não encontra mais nem em sebo. Então, fica difícil, às vezes, a gente deixar de citar uma informação que, às vezes, é extremamente importante para o nosso trabalho, é extremamente relevante. Então, a gente faz essa citação de citação. E essa citação de citação pode ser direta ou indireta. Ela pode ser direta, longa ou curta, e ela pode ser indireta. Então, observem que essas explicações que eu vou dando, elas vão se agrupando, tá? Por isso que parece que é muita coisa. Então, citação de citação indireta, que é a paráfrase, é esse exemplo. Segundo Blalock, 1966, página 15, Apo de Salomão, 1974, página 159, isso e aquilo, tá? Então, eu trago esses exemplos porque ele é mais didático para vocês entenderem. E aí nós temos omissão de citação. Então, quando... Isso a gente vai ler muito, tá? Não necessariamente vocês vão fazer agora, porque o mini artigo é curto, tá? Mas vocês vão ler muito nos trabalhos que vocês vão ter acesso. Então, quando a gente omite palavras ou parte de um texto que não são importantes para a gente citar naquele momento, então, assim, a gente pega uma frase, né? Um parágrafo inteiro de um texto que é muito importante para nós, mas a segunda frase não é importante. Então, a gente faz uma omissão de citação. Então, quando a gente omite palavras ou parte de um texto que a gente vai citar, a gente deve substituir essa parte que a gente omitiu por reticências entre colchetes, tá? Então, dois exemplos. O primeiro exemplo, omissão de citação no início e no fim da citação. É esse primeiro aqui, ó. Então, como é uma citação curta de até 3 linhas, ela vai entre aspas. Então, abre aspas, colchetes, né, com as reticências, isso e aquilo, colchetes com reticências, ponto final, fecha aspas, o sobrenome do fulano, o ano de publicação e a página de que foi retirada. Depois, eu posso também fazer uma omissão de citação no meio da citação, que é esse segundo exemplo. Então, ainda é uma citação direta curta, então ela vai entre aspas. Então, abre aspas. A arquitetura adquiriu uma dimensão mais coerente e adequada à proporção e ao uso humano. É essa parte, entre uma parte e outra, que eu omiti esse pedaço que não é interessante para mim. Então, reticências entre colchetes. E aí continua a frase, fecha aspas, ponto final, sobrenome do autor, ano de publicação e página, ok? ênfase e destaque em citações. Vocês também dificilmente farão isso, mas vocês vão ler sobre isso, tá? Então, quando eu preciso enfatizar os trechos da citação para quem está lendo, né? Então, isso acontece muito nos livros, nos artigos, eu posso destacar esses trechos, indicando essa alteração com a expressão grifo nosso, né? Entre parênteses, após a chamada da citação, ou seja, após a citação. Ou então, grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada, tá? Então, vamos supor que eu fiz um trabalho com o João Pedro, e nós achamos importante aí nessa citação grifar uma parte que nós vamos dar destaque no nosso trabalho. Então, ficaria como esse primeiro exemplo, né? Aqui é uma citação direta, curta. Então, abre aspas,
inclusive ela tem uma omissão de citação no início, né? Os conhecimentos de administração obtidos pelos americanos e transmitidos para os brasileiros, observem que transmitidos para os brasileiros está em negrito. E olha só como é que aparece isso na referência aí, ó, na citação. Então, Bethlen, 99, página 8, grifo nosso. Que como essa citação faz de conta que é minha e do João Pedro, nós decidimos grifar essa parte. Então, grifo nosso, tá? Agora, vamos supor que eu e o João Pedro estamos fazendo o nosso trabalho do projeto integrador e vemos aí uma citação direta no livro em que já está grifado. Então, esse grifo é do autor, o autor do livro, o autor daquele capítulo que fez. Então, aparece na referência e na citação como grifo do autor, certo? Essas coisas vocês não vão usar muito, mas vocês vão ver. O que é importante nós sabermos sobre as citações? Primeiro, as citações sempre devem ser indicadas no texto por autor-data. Quando falo autor-data, é sobrenome do autor, tá? Então, ó, vamos supor que o João Pedro seja... Eu estou pegando o João Pedro porque ele está aqui, bem embaixo, aqui, fácil para eu ver. Então, vamos supor que o João Pedro, o autor do livro, ele chama João Pedro Moreira Júnior. Então, eu vou utilizar como autor-data Moreira Júnior e o ano da publicação. Vamos supor, 2023, tá? Vamos supor, João Pedro Moreira Neto. Eu vou usar Moreira Neto, tá? João Pedro Moreira Filho. Eu vou usar Moreira Filho. Como João Pedro é João Pedro Moreira, eu uso só Moreira, certo? Então, se tiver Júnior, Filho, Neto, eu sempre coloco com o último sobrenome, tá? E aí, o que é importante saber ainda? Quando a citação pertencer a 2 ou 3 autores, a gente menciona o sobrenome de todos na ordem que eles aparecerem na citação. Então, vamos supor que esse livro aí, ó... primeiro vamos dar o exemplo do autor-data. Então, autor-data, Rezende, data de publicação, e se for uma citação direta, seja ela longa ou curta, a gente coloca o número da página. Se for paráfrase, ou seja, citação indireta, a gente não coloca o número da página, tá? Aí a gente vem para o exemplo aqui, ó, da citação com 2 autores. Então, segundo Carvalho e Gil Pérez, então, com certeza, essa é a ordem deles no trabalho deles, tá? Então, pode ser tanto fora do texto, né? Dentro do texto, como esse primeiro exemplo, segundo Carvalho e Gil Pérez, 2000, página 42, isso e aquilo, ou entre parênteses ao final da citação, tá? Citação com 3 autores, continuo citando o nome dos autores. Então, olha só que quando a gente coloca 2 ou 3 autores, a gente coloca eles separados entre pontos e vírgulas. A gente não coloca assim, ó, Bernardo, ponto e vírgula, Nobre e Jatene. A gente coloca Bernardo, ponto e vírgula, Nobre, ponto e vírgula, Jatene, aí sim, vírgula, ano de publicação e a página, se for uma citação direta. Então, aqui vocês têm o exemplo lá ao fim da frase. Se for no início, aí sim eu coloco estudo realizado por Bernardo, vírgula, Nobre e Jatene, 2004, isso e aquilo, tá? Então, isso é comum aparecer nos textos, tá? Só que aí, se tiver mais de 3 autores, aí a gente coloca a expressão et al. Ou et al, tá? Que significa, em latim, e outros. Então, eu quero dizer que é o Costa Júnior e outros, tá? Então, do mesmo esquema, seguido por ano e página, caso seja uma citação direta, né? Então, até 3 autores, eu ponho o nome dos 3. 3 autores, né? 4 autores para cima, eu ponho o et al. Então, fica Costa Júnior, olha o exemplo do Júnior que eu dei. Costa Júnior et al. Isso e aquilo. Então, eu estou falando que
Junto com o Costa Júnior, tem mais vários, certo? Citações, autor, entidade. Quando a gente trata de entidades coletivas, a gente apresenta primeiro o nome delas por extenso e depois a gente coloca a sigla delas, tá? Sempre nós vamos falar primeiro o nome delas por extenso e só depois colocar a sigla. Por quê? Porque é um cuidado com o leitor, porque a gente não é obrigado a saber todas as siglas, né? Então, você mostra para o leitor que é o nome tal, a sigla tal. Então, falou a primeira vez o nome por extenso dessa entidade, nos próximos, quando você citar de novo essa entidade ao longo do texto, você só usa a sigla, tá? Então, esse exemplo. A tabela 2 confirma os dados apresentados anteriormente. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí teve que citar de novo o IBGE, aí só cita IBGE, tá? Que essa é a sigla, certo? Citação de órgãos administrativos. Quando a gente tem um documento de autoria de órgão administrativo direto do governo, seja início da referência pelo nome geográfico do país, do estado ou do município, a gente cita esse nome geográfico, seja país, estado ou município, a data do documento e a página. Nesse caso aqui, é o Brasil. Às vezes, eu não lembro qual é esse exemplo, mas é um exemplo de um documento do Ministério da Educação, acho, falando sobre a importância da questão financeira, né? O quanto a questão financeira é motivo de evasão escolar, né? Para aqueles mais velhos. Então, olha só, Brasil, 1999, página 50. Vamos supor que eu vou citar um documento da cidade de Pederneiras no meu trabalho. Sei lá por quê, tá? Mas às vezes pode acontecer. Então, aí a gente vai colocar Pederneiras, 1999, vamos supor o exemplo, página tal, tá? Então, um documento do estado de São Paulo, 1999, página tal. Um documento de Minas Gerais, ano tal, página tal, tá? Agora que a Thelma lembrou, ainda bem que você lembrou agora, Thelma. Então, citações de autores com o mesmo sobrenome. Sabe aquele meme? É raro, mas acontece muito? É isso aqui agora. Então, quando houver coincidência com o nome, com o mesmo sobrenome e data, a gente acrescenta as iniciais dos seus pronomes. Por exemplo, aqui, nesse primeiro quadro, tem o Castro. Então, vamos supor que esse Castro C seja Castro Cláudio. E o Castro O, Castro Osvaldo. Então, beleza. Então, o que eu faço? Eu coloco a letrinha para diferenciar os Castros, certo? Só que vamos supor que os dois autores que eu peguei, que tem o sobrenome Castro, têm a mesma inicial do nome, que é o segundo exemplo. Castro Caetano e Castro Cláudio. Aí eu tenho que colocar o nome deles por extenso, para conseguir mostrar que o Castro Caetano é o texto tal e o Castro Cláudio o texto tal, tá bom? É raro, mas acontece muito. Outra coisa que é rara, mas acontece muito, citações com vários documentos de um mesmo autor publicados em um mesmo ano. Dependendo do tema, tem alguns autores que são referência no tema, então eles sempre vão aparecer. E às vezes o que difere eles é o próprio ano de publicação, mas às vezes esses autores publicam diversos livros e artigos no mesmo ano. É esse exemplo aqui, ó, Reside 1927. Só que eu tenho dois textos do Reside de 1927. Então, o que eu vou fazer? Por ordem alfabética do título do trabalho, do título do livro, eu vou
vou colocar o A ou o B, tá? A mesma coisa com o restante dos autores, se tiver esse mesmo problema, tá bom? Então, como que eu escolho por se o resíduo, qual que é o resíduo 1927A, qual que é o resíduo 1927B? Pelo título. Vamos supor que o título do resíduo 1927A seja a importância da administração de empresas. Beleza, A, alfabeto, início A. Então, por que eu escolhi, né? Como que eu escolhi o B? Eu escolhi o B porque o título do B começa como fazer a administração das empresas. Então, ordem alfabética A, B, C, certo? Depois, citações de eventos científicos. Tem muitos artigos que a gente encontra na internet que foram apresentados em congressos, conferências, seminários, tá? Algumas apresentações. Então, nesse caso, a gente tem que citar esses eventos. Então, como que a gente cita? A gente menciona o nome completo do evento, seguido do ano entre parênteses. Então, esse exemplo aqui, ó, esta situação modificou-se após as discussões no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias em 1978. Então, olha ali embaixo. Pode-se usar outras formas de escrever essa citação, desde que ela traga as informações necessárias. Por exemplo, no ano de 1978, aconteceu o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. O qual modificou-se as ideias sobre administração ao longo do tempo, tá? Então, desde que você coloque a referência, a citação correta, você pode mudar o jeito que você escreve, tá? Depois, beleza, referências, tá? As referências é aquilo que o Alex perguntou, e onde que eu coloco o nome da obra? Lá no tópico referências, tá? Então, as referências nada mais são que a menção de todos os materiais que vocês utilizaram no trabalho científico, em um tópico específico que é chamado referências mesmo, tá? Antigamente, o tópico referências era chamado de bibliografia, que antigamente os materiais utilizados para fazer um trabalho científico eram apenas livros físicos. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet, né? Temos os arquivos virtuais, que além de serem fáceis de usar, são gratuitos e a gente pode levar para qualquer lugar sem precisar pagar, sem precisar gastar dinheiro, né? Tem coisa paga na internet? Claro que tem, mas tem muita coisa boa gratuita, tá? Então, com a modernização tecnológica, atualmente a gente utiliza, como a gente não utiliza só materiais físicos, a gente usa materiais virtuais, a gente então coloca o nome do tópico só referências, tá? Então, hoje, atualmente, referências bibliográficas também não está adequado. Não está errado, tá? Mas não é mais adequado, já é um pouquinho antigo, certo? Então, quando a gente vai escolher materiais para fazer um trabalho acadêmico-científico, a gente tem que dar preferência a materiais considerados acadêmicos científicos. O que são esses materiais? São livros, são artigos científicos, são trabalhos de conclusão de curso, são monografias de cursos de especialização, né, de pós-graduação, são dissertações de mestrado, são teses de doutorado, são arquivos do governo, são leis, cartilhas, tá? Esses materiais são considerados científicos porque trazem informações com fundamentos consistentes em pesquisas e práticas daquele contexto, né? Então, de autores renomados, especialistas na área, tá? Que são referências no assunto. Vocês podem, sim, usar outros tipos de materiais considerados não científicos, desde que eles venham acompanhados de materiais científicos na elaboração do trabalho. Vamos supor que vocês citaram 3 livros no mini-artigo de vocês e vocês acharam material legal num blog. Vamos supor.
3 livros de administração e acharam material num blog. Então, vocês citam os 3 livros e vocês citam o blog. Vocês não vão, em hipótese alguma, só citar o blog. O blog não é considerado científico, tá? Então, sempre que vocês forem citar algum material que não é considerado científico, tais como blogs, página de Facebook, Instagram, alguma notícia, vocês têm que fundamentar isso com algum material que é acadêmico-científico, tá bom? Então, quais são as referências mais comuns num trabalho científico? Livros, artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses e páginas da internet, tá? Que página da internet? Às vezes você vai citar a página de uma empresa que você está falando sobre a contabilidade de custos, né? A página da Associação Brasileira dos Contadores. Então, para isso é necessário a gente saber como elaborar as referências de acordo com as normas da BNT para cada tipo de referência, seja livros, artigos, esses trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses e páginas da internet. Certo? O que nós vamos fazer agora? Falta 1 minuto para acabar essa chamada. Nós vamos sair e vocês vão entrar de novo para a gente fazer a terceira e finalizar. Beleza? Então, bora lá. Saindo e entrando.